E hoje eu estou com uma Bíblia de estudo em mãos que está entre as mais vendidas no Google e olha só, não é por acaso. A gente vai fazer o review mais completo aqui no YouTube da Bíblia King James 1611. Meus irmãos, essa Bíblia aqui ela carrega história, peso teológico e um compromisso sério com a fidelidade ao texto original. E só para você ter uma ideia, a versão King James ela foi encomendada pelo rei Jaime I da Inglaterra e publicada em 1611. Por séculos, ela foi a principal Bíblia em inglês e moldou profundamente a cultura, literatura e até a teologia dos países de língua inglesa, principalmente os Estados Unidos, e ela teve grande impacto em grandes avivamentos na Inglaterra com John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. Então, já pega seu café, senta aí e vem comigo nessa review porque essa Bíblia é coisa linda demais. Vem comigo! E aqui estamos com a Bíblia de estudo em mãos. E ela vem com essa luva, que é um excelente material de proteção, inclusive para colecionadores. Aqui acima temos a informação da fonte, Times New Roman. Temos palavras de Deus, Jesus e do Espírito Santo em vermelho, isso é muito bom. E virando aqui na parte de trás dessa Bíblia, ainda temos a ficha técnica falando do método de tradução da King James, que usa o texto Receptus e o texto Massorético. E aqui, ó, para os amantes dessa versão, eles frisam que essa é a primeira, verdadeira e única Bíblia King James 1611 disponível e totalmente colorida aqui no nosso país. E aqui na ficha técnica, ó, temos tudo que essa Bíblia oferece. Temos projetos completos de páginas coloridas, mapas completos e gráficos, mapas de reconstruções das cidades, figuras e fotos da arqueologia bíblica, cronologia de cada livro, ó, cronologia mundial e também bíblica, isso é muito interessante, vocês vão ver na review. Temos extensas introduções de livros, estudos bíblicos com destaque dos versículos, referência bíblica, estudos das palavras em hebraico e grego, palavras de Deus, Jesus e do Espírito Santo destacadas em vermelhos, ensaios sobre questões práticas e teológicas, artigos sobre a origem e transmissão da Bíblia e muito mais. Ou seja, só por essa ficha técnica nós conseguimos ter noção do que vem pela frente nessa review dessa Bíblia de estudo. Então vamos analisar essa Bíblia por dentro agora, tirando a luva, olha que legal. Olha que Bíblia grande, olha ela aqui de lado, muito bonita. Observe aqui na imagem comigo. Olha os detalhes da capa dela. Aqui, ó, na lombada são dourados. Tem uma parte aqui, ó, da King James escrita em alto relevo. Veja aqui a lateral dessa Bíblia, ó, material excelente. E detrás dessa Bíblia vocês conseguem ver, ó, o desenho icônico da espada King James. E atualmente temos disponível em nosso site, ó, a cor preta, temos a azul e a feminina floral, ó. Veja elas comigo, vou mostrar uma por uma. E nessa review vou usar a cor preta dessa Bíblia de estudo e ao abrir a Bíblia temos a opção de escanear o QR Code para ter mais informações sobre a BV Books e sobre a história da tradução dessa Bíblia. Folhando temos a opção de presentear uma pessoa com essa Bíblia e diga-se de passagem, baita presente que alguém poderia receber para o seu crescimento espiritual, não é verdade? Folhando aqui, temos a nota do diretor executivo da editora BV Books sobre a versão King James 1611, e aqui ele ressalta bastante a questão da preservação da originalidade do texto original da King James, e ele também tece algumas críticas referente à versão atualizada da King James, e ele ressalta que
A versão atualizada ela vem com misturas de opiniões, de editores e seus pensamentos doutrinários, né? E caso vocês queiram se aprofundar nessas questões de traduções, nós tivemos o privilégio de receber Paulo Won aqui no nosso podcast, onde ele tratou especificamente sobre traduções bíblicas. Ó, o link vai aparecer aqui em cima nos cards para vocês, beleza? Bom, folheando agora mais um pouco, chegamos a um índice da Bíblia, ó, e as suas respectivas páginas. Temos aqui a introdução à Bíblia de Estudo Roma, sua ficha técnica e seu compromisso com a palavra de Deus. E virando a página, temos aqui o início da introdução de como usar essa Bíblia de estudo. Veja aqui comigo as opções que lemos também no início da review, na ficha técnica da Bíblia. Aqui na página direita, temos um método de referências cruzadas, que é um recurso comum das Bíblias de estudo. E as referências cruzadas ficam no meio da Bíblia. E aqui abaixo ficam as notas de estudo. Folhando, temos os mapas, quadros, estudo das palavras, parágrafos. Temos identificação das palavras em vermelho. Temos aqui na página direita, ó, fotos, ilustrações aqui abaixo. Folhando mais um pouco, temos as introduções aos livros da Bíblia, cronologia abaixo. Artigos, ó, aqui na página direita, ou seja, o leitor bíblico e amante do estudo da palavra de Deus vai estar com excelente arsenal na batalha da fé e para seu crescimento espiritual. Folhando aqui, ó, temos a equipe dos colaboradores dessa Bíblia, e veja comigo quantas páginas de colaboradores, desde as notas de estudo, artigos, ilustrações, meus queridos. São 10 páginas de colaboradores, ou seja, isso é excelente, mas sabe por quê? Quando se trata de um comitê acadêmico, não estamos lidando com a opinião particular de uma só pessoa, mas sim um comitê que se reuniu em um conjunto para produzir esse material, ou seja, esse é o chamado de Cristo para a igreja. A igreja foi chamada para todos estarem juntos e Deus deu para a igreja mestres, apóstolos, profetas, pastores, e tudo isso para edificar a igreja. E tudo isso é em conjunto. Quando nós temos uma Bíblia de estudo, mesmo que seja apenas de um autor, seria recomendável termos esse tipo de Bíblia aqui, ó, igual a King James, essas Bíblias de estudo, para compararmos os estudos em conjunto e ver qual a interpretação que é mais plausível à luz das Escrituras. Bom, folhando mais um pouco, ó, temos lista de mapas, ilustrações e quadros, vem folhando comigo, ó. Temos lista de estudo de palavras hebraicas. Folhando mais um pouco, ó, temos lista de estudos de palavras gregas também. Completo, meu irmão. As abreviações mais comumente usadas nessa parte aqui, ó, isso é importante anotar para as pessoas que vão adquirir esse material, pois essas abreviações vão aparecer ao redor de toda essa Bíblia de estudo, beleza? Folhando mais um pouco, ó, temos plano da salvação com a pergunta inicial. O que você acha que é necessário para uma pessoa ir para o céu? Bem interessante esse artigo também. Aqui ao lado direito, ó, temos mais outro recurso de como ler e estudar Bíblia. Tem temas como, aqui ó, por que gastar tempo com a Bíblia? Comece com o coração, ó, aqui abaixo. E olha como é bem extenso esses auxílios, ó, muito interessante. Virando aqui, ó, temos as motivações e uma série de versículos bíblicos para anotarmos e consultarmos. Temos, ó, 12 sugestões práticas para ler apropriadamente a palavra de Deus. Aqui ao lado direito, ó, temos o plano de Deus para todos os povos, o novo pacto de Deus abaixo. E virando a página, ó, temos aprofundando os fundamentos do estudo bíblico eficaz. E todos esses recursos aqui ao lado direito, também vocês podem observar a extensão dos textos e os recursos que essa Bíblia de estudo oferece. E aqui abaixo na direita, ó, leia os mapas. Ó. Tem as dicas de como usar também esse recurso. Aqui também na página direita ainda, ó, os sinais de trânsito, leia os sinais de trânsito atentamente. E como vocês podem observar, temos aqui, ó, dicas para se aprofundar na passagem bíblica como assunto, quem ou qual é o foco dessa passagem. Temos verbo, conjunções, tempo, causa, condição.
E virando a página novamente, temos mais recursos ainda, antes de iniciarmos definitivamente no texto bíblico. Sensacional! E aqui nessa página temos origem, transmissão, canonização dos livros do Antigo Testamento. E são 8 páginas de recurso excelente para introduzir os leitores naquele tema muito interessante. Como a Bíblia foi formada, como os livros foram selecionados, quem decidiu o cânon bíblico, sobre os livros apócrifos, porque esses livros foram colocados, outros tirados, né? Foi a Igreja Católica que decidiu, né? Livros que a Igreja Católica aceita e a Igreja Protestante rejeita, ou seja, mais um excelente recurso de estudo nessa Bíblia. Bom, chegando definitivamente no primeiro livro da Bíblia agora, Gênesis, temos aqui uma pequena introdução ao livro, onde em hebraico a palavra original é Bereshit, no princípio, e aqui o livro fala sobre criação do universo, um pequeno resumo, a criação do planeta Terra, a origem dos seres humanos. Vamos virar agora a página. Temos as circunstâncias da redação do livro, o autor ressaltado dessa obra que é Moisés. E aqui temos um comentário que desde os tempos pré-cristãos, a autoria da Torá, os 5 livros têm sido atribuídos a Moisés. E aqui abaixo temos o contexto histórico da obra, mensagem, propósito. Temos também a linha de tempo de Jó até o patriarca José. E nessa linha do tempo não tem informações apenas do povo hebreu, olha comigo, mas também sobre o que acontecia naquela época nos outros povos. Por exemplo, aqui temos os chineses, eles criaram o primeiro zoológico, Parque da Inteligência. Aqui também um pouco abaixo fala dos babilônicos, muito bacana. E aqui ao lado direito temos um comentário sobre a vida humana, pecado, pacto. Virando a página novamente, temos a contribuição do livro de Gênesis para a cosmovisão, onde esse livro lança os fundamentos para tudo o que lemos e conhecemos sobre criação do mundo, pecado, redenção e salvação. Temos também a estrutura do livro, o esboço nessas 2 páginas, Vem comigo. Até virar a folha e chegarmos definitivamente no texto bíblico. Como vocês podem observar, o tamanho da letra dessa Bíblia de estudo ela é bem comum nesse formato dessas Bíblias. Os capítulos estão destacados em azul, e aqui onde Deus fala é destacado em vermelho, haja luz. E na divisão, aqui vocês podem ver essa divisão das referências cruzadas, que para muitas pessoas que não estão familiarizadas com esse recurso das Bíblias de estudo, essas referências cruzadas remetem simplesmente a um texto das Escrituras. Veja comigo. O verso 1 de Gênesis remete ao Evangelho de João, capítulo 1:1, e também tem aqui na referência cruzada, Isaías, capítulo 42, verso 5. E aqui abaixo vocês podem observar o tamanho dos estudos bíblicos. Olha que sensacional! Olha a extensão dos comentários do verso 1:1 de Gênesis, e principalmente os outros versos desse livro, o primeiro livro da Bíblia. Olha o tamanho dos comentários. Esses comentários com versões em hebraico, citações de textos antigos, meus irmãos, eu confesso que me surpreendeu muito e com toda certeza é uma Bíblia de estudo excelente para nos aprofundarmos na palavra de Deus. E aqui ao lado temos um artigo extenso sobre em princípio ou no princípio, ou seja, essa Bíblia de estudo tem comentários práticos, porém transita no meio acadêmico com estudos bem profundos de apenas uma palavra na língua original, e confesso que fiquei impressionado com isso. E virando aqui na página 8, na parte inferior, temos um estudo bacana da palavra Ion em hebraico, como se pronuncia a palavra, a tradução dessa palavra, quantas vezes ela é usada em Gênesis. É muito importante essa palavra, meus irmãos, pois muitos teólogos têm afirmado que o Yom em hebraico não se refere a dias literais, mas um tempo indeterminado. Ou seja, eles tentam adequar o relato de Gênesis, que Deus criou o mundo em 6 dias, para o modelo naturalista de criação, que é o Big Bang, onde o universo teria se formado em 13,8 bilhões de anos. Porém, com esse estudo pequeno e simples, chegamos à conclusão que Yom se refere a dias literais mesmo. E esse recurso de palavras específicas em hebraico e em grego, veremos por toda essa Bíblia de estudo. Isso é fenomenal também. Bom, folheando algumas páginas, vamos até a página 21. Temos uma ilustração, olha, da Arca de Noé, interessante.
Folhando aqui na página 23, ó, vem comigo. Teremos a reprodução da Tabuinha 11 do Épico do Gilgamesh, que é um relato babilônico também do Grande Dilúvio. E essas fotos arqueológicas encontraremos ao redor de toda essa Bíblia de estudo também. É outro recurso top. Aqui na página 25 temos outro artigo que, diga-se de passagem, esses artigos são muito tops, enriquece muito o nosso conhecimento espiritual. E aqui, por exemplo, temos outras culturas, né, que contaram histórias que são notavelmente similares ao dilúvio de Noé. Aqui ao lado esquerdo temos a estrela de Merenptah, acho que é assim que se pronuncia. E fora da Bíblia, esta é a mais antiga referência a Israel até o momento. Virando aqui na página 26, temos outro achado arqueológico que se refere à inscrição da casa de Davi, que é a referência mais antiga que temos do rei Davi fora da Bíblia. E aqui um rei amareu do 9º século, que ele está celebrando a sua conquista contra um rei de Israel que fazia parte da casa de Davi. Esse é outro achado arqueológico. Meus irmãos, nessa Bíblia de estudo, além de comentários bíblicos, como vocês observaram ao longo dessa review, nós temos inúmeros recursos para nos aprofundarmos no conhecimento bíblico, desde artigos completos, achados arqueológicos, e posso dizer que não é à toa que esse material esteja no top 1 de vendas no Google. São muitos recursos que essa Bíblia de estudo oferece. E agora, eu gostaria de abrir a Bíblia no meio e mostrar como ela é gostosa para o manuseio. Olha, aqui tem, ó, veja, ela é bem fechada quando está aberta ao meio. Temos 2 fitilhos também para marcação. E as bordas das folhas são douradas, ou seja, esteticamente também, essa Bíblia não deixa a desejar e ela me surpreendeu muito. E aí, meus queridos, para finalizarmos essa review da Bíblia de Estudo King James, eu sei que alguns de vocês estão se perguntando, mas e aí, Gabriel, essa Bíblia ela é calvinista, arminiana? Qual a posição teológica dela, afinal? Meus irmãos, sem delongas, essa Bíblia ela não bate o martelo em nenhuma dessas linhas. Ela tem uma pegada mais equilibrada, talvez com uma leve inclinação para o lado reformado, mas sem forçar uma doutrina fechada. As notas são feitas por um comitê bem diversificado, então você vai encontrar comentários profundos, bem explicados, mas que não empurram nenhuma teologia goela abaixo, ou seja, quer seja você calvinista, arminiano ou tá só querendo estudar mais a palavra de Deus, essa Bíblia vai te servir muito bem. O foco dela é te ajudar a mergulhar nas escrituras com conteúdo sério e acessível. Bom, é isso, meus irmãos. É claro que eu não posso esquecer de mencionar isso antes de finalizarmos. Aqui na Plenitude Distribuidora, nós somos uma empresa missionária comprometida com a expansão do Reino de Deus. Isso significa que a cada compra realizada conosco, você faz parte dessa missão, pois uma parte dos lucros é destinada diretamente para as obras missionárias. E glória a Deus por isso, não é verdade? Ou seja, comprando aqui conosco, você também está sendo um missionário. Que grande privilégio. Então, deixe o seu comentário, indique essa Bíblia para os seus amigos, dê sugestões de livros, bíblias que vocês queiram que nós realizamos review aqui no canal. E eu espero vocês até o próximo review. Que Deus abençoe vocês em nome do nosso Senhor Jesus.